Olá, me chamo Gabriela Silva Barros, fui bolsista de iniciação científica pela Unirio. Apresento o trabalho Cartunistas Negras, o debate sobre feminismo e raça em quadrinhos, que teve orientação da professora Maria da Conceição Francisca Pires. O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura acerca da temática feminista negra em uma abordagem interseccional e o diálogo entre racismo e feminismo dos quadrinhos produzidos por mulheres negras no Brasil. Os principais objetivos do trabalho foi apresentar o panorama histórico do feminismo negro, destacar as transformações das representações da população negra nos quadrinhos e, por fim, elaborar um catálogo contendo as principais informações sobre as artistas negras selecionadas. A metodologia implementada foi, primeiramente, realizar um levantamento do material bibliográfico nos mecanismos de pesquisa Google Acadêmico, Cielo e CAPES, tomando como referência as palavras-chave feminismo negro, raça e quadrinhos. Em seguida, realizou-se a sistematização e classificação por área de estudo, privilegiando trabalhos da área de História e Comunicação. Em seguida, realizei pesquisas em sites voltados à publicação e divulgação de quadrinhos femininos. E, por último, fiz análise e seleção do material quadrinístico para compor o catálogo final do trabalho. Os principais resultados encontrados com a pesquisa foi a identificação de alterações qualitativas e quantitativas no quesito representatividade feminina negra nos quadrinhos independentes. E, por último, a ampliação do debate feminista a partir da popularização dos meios digitais, os quais permitiram que mais mulheres tomassem consciência do seu papel social e, com isso, buscassem seus espaços de fala. Aspectos revelados pela literatura. O movimento feminista negro possui caráter plural. Importantes pensadoras do feminismo negro, tal como Patrícia Collins, Bell Hooks, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, trouxeram importantes contribuições para a revitalização do movimento feminista, ao colocar em pauta o fato das mulheres negras, diferentemente das mulheres brancas, sofrerem, além da violência e discriminação de gênero, opressões ligadas à sua condição racial e de classe. O debate sobre esses múltiplos aspectos fornece um esclarecimento a respeito das forças históricas de apagamento e silenciamento da população negra feminina, fornecendo importante suporte teórico às mulheres negras, permitindo que as suas lutas políticas sejam melhor direcionadas e que, de fato, atendam às suas necessidades. O movimento feminista negro também tem criado redes de sociabilidade e militância para a promoção da luta política e valorização da história e cultura negra. Por fim, as charges e os quadrinhos também têm sido utilizados como ferramentas de subjetivação identitária, meios de manifestação cultural e política. O movimento feminista nos Estados Unidos inicia-se no auge dos movimentos sociais nos anos 60. Tem como predomínio a presença de mulheres brancas de classe média alta e, normalmente, estudantes universitárias. As mulheres negras, latino-americanas e pobres raramente participavam desses eventos. As suas principais presenças se dão dentro do movimento negro, pois elas se auto-identificavam mais com as lutas antirracistas. No entanto, apesar de transitarem entre os dois movimentos, as mulheres negras não conseguiram que seus direitos e suas reivindicações fossem atendidas, já que ambos os movimentos possuem uma bandeira única, a luta antimachista e antirracista. Aqui está uma fala da historiadora Danúbia Fernandes que esclarece esses aspectos contraditórios presentes entre os movimentos entre as mulheres brancas e negras nos Estados Unidos, percebendo assim que as reivindicações eram diversas, o que impossibilitava que se alcançasse um consenso dentro do grupo. No Brasil, o movimento das mulheres inicia-se na década de 70, com forte influência americana e europeia. As mulheres negras acrescentam aos movimentos esquerdistas
a reivindicação por direitos trabalhistas rurais, domésticos e equidade salarial. Desse modo, o movimento feminista negro se difere dos demais movimentos de mulheres por destacar as diferentes formas de opressão que as mulheres negras sofrem. A dimensão racial, como um produto social e político, marcou e polarizou a população, a sociedade moderna em dois polos opostos, na qual a população branca não racializada permanecia munida de privilégios, enquanto que a população negra, retirada de seu potencial intelectual, cultural e político, destinou-se à ocupação de lugares de subordinação e exclusão. Uma das formas criadas para consolidar esse tipo de visão de mundo foi a utilização, por exemplo, de ferramentas iconográficas, tais como os quadrinhos, que, por possuírem uma linguagem cômica e simples, conquistaram amplo alcance popular, sobretudo entre o público juvenil e infantil. Os negros têm sido representados nos quadrinhos desde a sua fundação no século XIX, apresentando algumas características marcadas pelo estereótipo e deformação, onde podemos ver as suas formas físicas representadas como animais. As suas características possuir intelecto inferior, além de ter seus aspectos físicos exagerados, tais como os olhos e as bocas avantajadas, lembrando a prática de blackface. E no caso das mulheres, elas possuem quadris largos e seios fartos. E ambos são antagonistas dos personagens brancos. Exemplos de um quadrinho ambientado na África, onde mostra os nativos representados de modo estereotipado, né? Como eu disse, os olhos e as bocas avantajadas, lembrando a prática racista blackface. E os personagens negros normalmente são apresentados como os vilões. Aqui são os exemplos das representações femininas. No caso da Lamparina, Maria Fumaça e Nega Maluca, são quadrinhos nacionais que tiveram grande alcance nacional e demonstram uma forte influência do modelo americano. E essa outra cena da HQ Jungle Comics, também norte-americana. Essas distorções são formas escolhidas pelos autores para que o público pudesse identificar facilmente as etnias retratadas. No entanto, os movimentos civis e negros, à medida em que ganhavam popularidade e adeptos, No entanto, à medida em que os movimentos civis e negros ganham adeptos e popularidade, os jornais voltados à comunidade negra passam a criar suas próprias charges e HQs, com o objetivo de divulgar a atuação dos partidos e suas reivindicações políticas e sociais, atuando também como ferramenta de exaltação da cultura, história e estética negra. Alguns dos personagens criados nesse período pela editora Marvel, destacando-se desse modo o Pantera Negra, que foi símbolo do Partido Negro de mesmo nome. Nesse mesmo período, temos a primeira mulher negra, Jackie Holmes, a atuar em um jornal de alcance nacional. Os seus quadrinhos falam de questões cotidianas e as suas personagens são mulheres negras, bem-sucedidas e retratadas de modo positivo, tornando-se rapidamente um ícone de beleza afro-americana, mostrando a importância dessas mulheres se autorrepresentarem. Desse modo, apesar dessas importantes transformações, o mercado de quadrinhos ainda é predominantemente masculino. Desse modo, considero o trabalho relevante por procurar ampliar essa visão recorrente de que apenas os homens são produtores e consumidores dessa arte. Apresento neste trabalho a trajetória de 5 mulheres negras cartunistas, bem como as suas principais obras, eventos e prêmios conquistados. A primeira cartunista que destaco é Ana Flávia Cardoso, que possui conteúdos educacionais e animações, além de atuar como designer e artista visual. Suas HQs, o iPad, Quando Você Foi Embora, pela qual concorreu ao Prêmio HQ Mix em 2018, na categoria Artista Revelação. E as ilustrações Olhos de Jabuticaba e Carol Cabelos de Caracol.
Embora a artista não trabalhe especificamente com a temática feminista e racial em suas obras, a sua condição como mulher negra é um fator determinante para a composição de seus personagens, tal como a artista esclarece na seguinte citação. Exemplos de algumas ilustrações de sua autoria, sempre trazendo personagens femininas como protagonistas e ressaltando a estética afro. A segunda cartunista que apresenta é Janaína Esmeraldo, engenheira elétrica de formação e quadrinista por hobby. Suas obras giram em torno de temáticas cotidianas relacionadas à família, amigos e adaptações, e entre outros assuntos. Também debate em suas obras a temática racial. Alguns de seus HQs e zines. A falta de exemplos na mídia e nos meios de comunicação nos espaços de liderança e poder são elementos que também contribuem para esse processo de negação da própria raça. A contribuição das cartunistas apresentadas ressignifica o lugar da mulher negra na sociedade, não só pelas suas significativas atuações no mercado predominantemente masculino, mas também pelo ativismo que expressam em suas obras. A terceira quadrinista que apresento, Diane Araújo, também atua como ilustradora. Em suas obras, há o predomínio de personagens negros e de traços africanos. Também é visível seu ativismo LGBTQIA+, em suas obras. Alguns de seus HQs e projetos, destacando-se a HQ Quimera, da editora Pago Comics, selo de quadrinhos que abriga exclusivamente obras produzidas por mulheres. Algumas ilustrações da autoria da artista. A quarta cartunista, Marília Mars, também é arquiteta de formação e atua como designer gráfica, e atua como quadrinista e ilustradora. Seu TCC foi transformado num quadrinho Indivisível, obra que gira em torno da herança cultural negra presente no bairro da Liberdade, em São Paulo, expressos na cultura material da cidade. Essa HQ foi finalista do prêmio HQ Mix na categoria Novo Talento Roteirista e no prêmio Dente de Ouro, na categoria Quadrinhos. A autora também foi vencedora de concurso de publicações 10 Ponto Gráfica, organizado pelo Museu de Imagem e Som em São Paulo. Alguns de seus HQs e projetos. Exemplos de ilustrações realizadas pela autora para o site Minas de HQ, da qual Marília Mars é uma das colaboradoras. Imagens de sua HQ Indivisível. A quinta e última cartunista, Benê Oliveira, é graduanda em Biologia, ilustradora e quadrinista independente. Suas obras também giram em torno de temáticas cotidianas e relações familiares, além de debater o racismo e a identidade negra em suas obras. As suas HQs e zines são publicadas semanalmente em suas redes sociais e possuem temáticas diversas de acordo com os acontecimentos cotidianos. Exemplo de algumas tirinhas publicadas pela artista que retratam a questão da identidade racial. Conclusão. Esta pesquisa procurou contribuir para a discussão acerca dos diferentes caminhos que o feminismo negro percorreu ao longo de sua consolidação, enquanto movimento social, intelectual e teórico, e sua contribuição para se pensar a situação das mulheres negras ao redor do mundo. Torna-se evidente que, com a expansão dos meios de comunicação em massa, como as redes sociais, as discussões impulsionadas por esses e outros movimentos têm ganhado cada vez mais alcance e notoriedade por diversos públicos. No entanto, ainda se faz urgente a reivindicação por mais espaços e oportunidades às mulheres de modo geral, destacando, assim, a importância de eventos, trabalhos e a constituição de espaços voltados à divulgação de obras alternativas, com temáticas diversificadas e voltadas a amplos públicos, favorecendo dessa forma a criação de novos públicos leitores e a que mais pessoas se enxerguem e se identifiquem na página dos quadrinhos.